O assunto desta noite é o poder da fé. O termo hebraico mais importante para a palavra fé é amém, que significa firmeza, estabilidade, mas seu significado preciso é ter Deus confiável, ter Deus confiável. E esta noite espero poder compartilhar com vocês o que descobri sobre esse poder fabuloso que é a fé. Primeiro, vamos definir a fé como definida para nós no livro de Hebreus. Este autor desconhecido, alguns afirmam que Paulo escreveu, mas a maioria dos estudiosos não está convencida, eles acham que não é bem sua terminologia, a menos que ele tenha mudado radicalmente quando escreveu este livro, então é um autor desconhecido, um dos livros mais profundos da Bíblia. No capítulo 11 é declarado: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Por ela os homens da antiguidade receberam a aprovação divina. Entendemos que pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se veem. Versículos 1, 3. Então vem a reunião de testemunhas. Ele primeiro reúne 7, começando com Abel, e então ele resume esta testemunha composta, e então ele menciona outras 11. Então ele resume novamente. Mas aqui nesta declaração falando agora de Deus, pois quando falamos de fé é simplesmente para considerar Deus confiável, Deus se torna o objeto da fé de alguém. Então aqui, sem fé é impossível agradá-lo. Qualquer um que se aproxime de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Agora, a melhor maneira de entender isso é por meio de uma pequena história. Um ministro estava visitando uma casa para fazer arranjos para o funeral de um homem idoso. Embora ele não fosse um cristão professo, ele era altamente considerado em sua comunidade. Sua viúva, tentando persuadir o clérigo da bondade de seu marido, disse a ele: Henry era um crente. Ele acreditava que Deus existe. Ele é um crente, ele acreditava que há um Deus. Agora, ela mesma nunca aceitaria essa definição de fé se fosse aplicada por Henry a ela. Suponha, por exemplo, durante sua vida de casados, ela tivesse perguntado a Henry: Henry, você acredita em mim? E suponha que ele respondesse: Sim, Mary, eu acredito que você existe. Ela ficaria satisfeita com isso? Então é mais do que acreditar que Deus existe. Então ouça a frase com atenção. As pessoas leem apenas uma pequena parte dela e cortam a parte importante desse versículo. Este é o capítulo 11, o versículo 6 de Hebreus. Vocês não somente devem crer que Deus existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. A existência em si não é suficiente, deve haver uma atividade. Como eu poderia saber? Eu acredito que isso existe uma mesa, mas não espero nada mais dela do que segurar papel, lápis e qualquer coisa que eu deva colocar nela. Não é isso que espero de Deus. Então eu acredito que Deus existe, mas eu também devo acreditar que Ele me recompensa se eu o buscar. Então Deus age, eu devo reagir. Deus fala e eu devo dizer amém a isso. Bem, agora esta noite eu quero algo para mim ou para um amigo. Como eu faria para buscar a Deus, tendo Deus agindo e eu reajo? Então eu penso no meu amigo e vejo no rosto do meu amigo uma expressão que implica que eles têm o que eu quero que eles tenham. Eu vejo isso bem no rosto deles. Eu escuto como se falássemos um com o outro, e ele ou ela, eles estão me dizendo o que eu quero ouvir. Você pode dizer: Bem, isso não é Deus agindo, é Neville agindo. Eu digo a você: Eu estou fazendo isso e você dirá: Sim, eu sei que você estava fazendo isso. Eu digo: Não, eu estou fazendo isso. Qual é o nome dele? Eu sou. Ele tem algum outro nome? Oh, muitos nomes. Seu nome é Pai. Chame-o de Senhor, chame-o de Deus, chame-o por todos os nomes, mas o nome que ele revelou ao homem, que deve ser um nome para todo sempre, por todas as gerações, é Eu Sou. Então, estou trazendo diante dos olhos da minha mente o rosto de um amigo, e coloco naquele rosto uma expressão que implica a realização do meu desejo por eles. E assim Deus está agindo. Não estou separando Deus de mim mesmo, pois seu nome é Eu Sou. E então eu o trago assim.
Eu vou reagir agora? Agora devo reagir à ação de Deus. Deus agiu, estou bem familiarizado com a ação, mas é Deus que está agindo. Pois Deus somente age e está em todos os seres e homens existentes. Então ele habita em mim como minha própria e maravilhosa imaginação humana. Eu sei o que imaginei. Bem, isso é Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, mas acreditar que Ele me recompensa se eu o buscar é outra coisa, e é aí que os homens param, como Henry parou. Pois Henry era um bom homem, Henry acreditava que há um Deus e ela pensou que isso acalmaria o ministro, e talvez tenha acalmado. Pois você poderia obter de algum comunista esta noite sua crença, sua confissão de fé. E ele disse: Eu acredito que há um Deus. Se você quer que todas as pessoas acreditem em Deus, você pode ficar satisfeito. Isso não é bom o suficiente. Eu não devo apenas acreditar que há um Deus, devo acreditar que Ele me recompensa se eu o buscar, e então colocá-lo à prova. Agora, peço a todos aqui que o testem. Eu o testei diariamente. Ele não falha. Se parece longo para mim, sei que não é longo para o que pedi. Naquele momento, esse foi o começo de uma ação, e a ação se cumprirá em seu próprio tempo. Sou chamado a ser paciente, a ser fiel e simplesmente aguardar a produção de Deus. Ele vai produzi-la. Tudo o que me pedem para fazer é simplesmente deixar Deus agir. Bem, Deus agiu. Sento-me aqui esta noite pela próxima meia hora, 3/4 de hora. Vou sentar-me no silêncio e trazer diante dos olhos da minha mente algum amigo que esteja aqui, e ter uma conversa simples com ele. Deus agiu. Então, quando me levanto dali, reagi com confiança, com fé absoluta. O oposto da fé é preocupação. Vou me preocupar com os resultados? Vou me perguntar como isso vai acontecer? Bem, então estou me preocupando. Agora ouça estas palavras do 4º capítulo, o 6º versículo de Filipenses. Não tenhais ansiedade de coisa alguma. As palavras são: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus ou que todos os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Não tenhais ansiedade por coisa alguma. Então você pergunta algo. Você diz: Bem, o médico disse isso e aquilo. Bem, eu não me importo com o que o médico disse. Bem, o chefe disse isso e aquilo. Eu não me importo com o que ele disse. Disseram-me: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem todos os vossos pedidos a Deus. Então você se senta em silêncio e agora vai comungar com Deus. Esperar que Deus lhe diga algo? Você não sabe quem é Deus? Como devo esperar que Deus me diga algo? Deus está falando comigo toda vez que uso minha imaginação, pois Deus é toda imaginação e habita em mim como minha imaginação. Então penso em um amigo. Enquanto conjuro diante dos olhos da minha mente, eu o represento para mim mesmo como eu quero vê-lo. Essa é a ação de Deus. Agora devo reagir. Eu vim até ele, Deus agora me recompensaria se eu o buscasse. Bem, eu o busquei e encontrei exatamente o que ele vai me dar, pois a expressão no rosto de um amigo implica a realização do que eu quero para eles. Ou, se a expressão não for suficiente, eu escuto como se eu ouvisse palavras que eu ouviria e só poderia ouvir se as coisas fossem como eles querem que sejam. E então, eu escuto como se fosse verdade. E então eu não devo me preocupar, pois isso é o oposto da fé, e pela fé todas as coisas foram feitas, sem ela ele não fez nada. E como ele fez isso? Ele fez todas as coisas visíveis que eu vejo a partir de estados invisíveis. Agora ouça estas palavras do 4º capítulo, o 17º versículo de Romanos. E ele chama uma coisa que não é vista como se fosse vista e o invisível se torna visto. Ele chama uma coisa que não é vista como se fosse vista, e então o invisível se torna visto. Então eu trago seu rosto diante de mim. Tudo bem, eu posso ver seu rosto, então eu coloco a expressão nele.
Eu vejo isso, mas eu não vejo o que isso está implicando. Ninguém vê isso. Eu posso ver seu rosto, mas o que isso implica? Isso implica a realização do seu sonho se tornando realidade, tudo se tornando realidade. Mas eu não vejo isso, eu só vejo o que isso implica. Agora eu entendo o segredo da criatividade de Deus, ele age dessa maneira. Eu o encontrei. Por ele todas as coisas são feitas, sem ele nada do que é feito foi feito, e eu apenas fiz isso. Tudo bem, uma senhora vem me ver, não a conheço de um buraco na parede, ela disse. Fui recomendada a você e não entendo o que você faz. Bem, eu disse, eu simplesmente não faço nada. Você senta aí e eu sento aqui e você imagina que está me dizendo que encontrou a senhora que está procurando. Este foi o pedido dela. Não vejo uma amiga minha há mais de um ano e estou ansiosa para vê-la, agora o que devo fazer? Eu disse, sente aí e me diga mentalmente, não grite comigo, simplesmente me diga mentalmente que você a encontrou. Eu vou sentar onde estou, vou imaginar que você está falando comigo e está me dizendo que a encontrou. Então, quando eu disser, chega ou está tudo bem, vamos interromper a pequena conversa mental, e é tudo o que farei. Então ela ficou sentada em silêncio por 5 minutos, eu fiquei sentado em silêncio por 5 minutos, imaginei que ela estava falando comigo e me dizendo que a encontrou. No final de 5 minutos, levantei-me e disse, muito obrigado. Ela disse, é só isso? Eu disse, é só isso. Bem, ela não estava nem um pouco convencida. Ela entrou pela porta, ela nunca tinha me visto antes, e então foi só isso. Ela poderia ter me dito na semana que a encontrou. Mas ela não o fez, ela esperou. E foi isso que aconteceu. Ela perguntou onde sua amiga foi vista pela última vez e eles disseram que ela foi para Hartford, Connecticut. Então ela pegou um trem para Hartford. Ela não tinha fé alguma no que fizemos, porque para ela isso era o cúmulo da estupidez. Ela foi para Hartford. Quando ela chegou lá, eles disseram, sim, nós a conhecemos, mas ela foi para Boston. Então ela foi para Boston. No endereço em Boston, sim, eles a conheciam, ela morava aqui, esse era o endereço dela, mas ela saiu daqui sem deixar nenhum endereço de encaminhamento, e isso foi há vários meses. Então ela retorna para Nova York. Um dia na 14th Street, fazendo compras na loja de departamentos Yarns, ela está caminhando pelo lado sul da rua. Você sai da Yarns na 14th Street, Union Square. Se ela tivesse chegado 5 segundos adiantada ou atrasada, eles teriam se desencontrado. Como ela estava bem no ponto, eles se encontraram na 14th Street, bem em frente, saindo da loja de departamentos Yarn. Como você poderia ter arranjado isso? Ela não poderia ter arranjado isso. Ela foi para Hartford para gastar seu bom dinheiro e tempo, Boston, seu dinheiro e tempo, e voltou decepcionada. Mas nós plantamos a semente. Eu não sabia como ela saberia que essa pessoa. Tudo bem, então ela a encontrou. Ela está andando pela 14th Street e de repente eles esbarram um no outro na frente da loja de departamentos Yarn. É assim que funciona. Eu poderia sentar e estourar todos os vasos sanguíneos do meu cérebro tentando descobrir para ela o que ela deveria fazer. Você não faz nada. Deus age e o homem reage, Deus fala e nós dizemos amém. Amém é considerar Deus confiável. Essa foi a ação dele. Você age. Eu sei que agi, bem, isso é Deus. É arrogante? É a sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus. Deus realmente se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E como ele se tornou homem? Ao se afundar no homem como a própria e maravilhosa imaginação humana do homem, que é Deus. Ele amou tanto o homem que se tornou homem. E no homem, você não pode dizer eu sou? Bem, esse é o nome dele. Ele não tem outro nome, na verdade. Ele tem paternidade, esse é o maior nome do mundo, mas isso vem no final. Muito antes de o filho aparecer e chamá-lo de pai, você usará o nome chamado eu sou.
Somente no final você é chamado de pai. Eu lhe digo que você é pai, mas isso tem que ser revelado a você pessoalmente para que você saiba. Você deve experimentar a paternidade, e somente o Filho pode fazer você experimentá-la. Até que esse dia chegue, use o nome que ele nos deu. Pois esse mesmo nome será para todo o sempre. Este é o meu nome por todas as gerações, para todo o sempre, e o nome é Eu Sou. Então eu sento quietamente e penso em alguém. Naquele exato momento eles podem não responder, eu posso não ouvir deles. Mas você sabia que naquele momento, de alguma forma estranha, eles pensaram em mim. Eles podem nunca se sentar e escrever uma carta e me dizer: neste exato momento eu estava pensando em você. Mas eles tiveram que fazer isso. Eles estão todos em mim. Então você traz alguém e você simplesmente os traz diante dos olhos da sua mente e os abençoa. De que maneira? Deus os abençoa porque Deus age. Você os traz aos olhos da sua mente e os vê como você quer vê-los, alguém que é feliz, empregado com lucro, as coisas estão certas. Ele não poderia pedir neste momento por algo mais adorável. Então você pede por ele, e então você vê seu rosto refletindo o cumprimento daquele pedido. Faça todos os seus pedidos conhecidos a Deus. Bem, Deus sabe disso. Eu não sei disso? Bem, é Ele. Minha própria imaginação sabe disso. Bem, é Deus. Deus é minha imaginação, Ele é sua imaginação. Então, quando você sabe disso, você faz isso sabiamente, de manhã até à noite. Deixe-me parafrasear aquele maravilhoso capítulo 13 de Coríntios para você. É sobre o amor. Mas agora vamos pegá-lo e parafrasear sobre a fé. Pois você conhece o último versículo, que me foi perguntado, e você leu: qual é a maior coisa do mundo? E você responde: fé, esperança e amor, mas o maior destes é o amor. Versículo 13. Com isso eu concordo, o amor é o maior do mundo. Mas nesse trio a fé é mencionada: fé, esperança e amor. O amor é o maior, mas a fé está lá. E esses três permanecem. Então, agora o parafrasearemos. Embora eu fale nas línguas dos homens e dos anjos, embora eu tenha todos os poderes proféticos do mundo para que eu conheça todos os mistérios e entenda todo o conhecimento, embora eu dê tudo o que tenho, e embora eu entregue meu corpo para ser queimado, e não tenha fé, não posso agradá-lo. Eu disse amor, eu deveria dizer que sou como nada, sem amor vocês são como nada, mas fé, sem fé eu não posso agradá-lo. Aqueles que vêm a ele devem saber que ele existe, mas antes disso é declarado: sem fé é impossível agradá-lo. Então, se eu desse tudo o que eu tinha, suponha que eu tivesse toda a riqueza do mundo e a desse aos pobres. Suponha que eu oferecesse meu corpo para ser queimado enquanto ainda vivo nele, como muitos budistas fizeram recentemente. Suponha que eu fosse tão sábio que tivesse todos os poderes proféticos do mundo, que eu pudesse ver o amanhã e jogar o jogo hoje com base no amanhã, e sabendo a cotação de amanhã no mercado. Se eu soubesse exatamente cada cavalo que venceria amanhã. Eu fosse tão profético que conheço cada cavalo que vai entrar, e eu sabia disso hoje. Tudo o que eu teria que fazer é ligar para meu corretor de apostas, se eu tivesse um, fazê-lo sair e simplesmente trazer o dinheiro de volta. Eu sei de tudo. Mas suponha que eu soubesse de todas essas coisas, e não tivesse fé, eu não poderia agradá-lo. Ele não pode ser satisfeito de nenhuma forma, exceto pela fé. Então ele chama o homem, que está completamente excluído do próximo segundo, ele não pode saber exatamente o que vai acontecer daqui a 5 minutos, porque este corpo é um véu que cega o ser que ele realmente é. Pois o homem é realmente Deus despertando. Então Deus se cega com a vestimenta da carne, e com esta cegueira sobre ele tem que viver pela fé. Então andamos pela fé, não pela vista, nos é dito. Agora, posso andar pela fé? Tudo bem, eu penso em alguém. Eu não tenho que sentar e realmente resolver isso. Eu não considero os caminhos e meios. Você é informado. Eu tenho caminhos e meios que você não conhece.
Meus caminhos são inescrutáveis. Romanos 11 versículo 33. Se eles são inescrutáveis, o que estou fazendo tentando desvendar os caminhos pelos quais realizarei meu objetivo? Então, quando essa senhora saiu do meu quarto, ela pensou, bem, agora, isso é o cúmulo da insanidade. Eles me disseram para ir ver esse homem, ele parecia uma pessoa normal, mas isso não é normal. Então ela entra pela porta e a coisa toda pareceu para ela uma completa perda de tempo. No entanto, uma semana depois de sua visita a um lugar, outra cidade de volta desapontada, ela corre para ela. Como você poderia ter arranjado isso? Uma senhora veio me ver depois de esgotar completamente todas as coisas na cidade de Nova York. Ela foi primeiro ao departamento de polícia, depois foi à agência de detetives e pagou um bom preço para encontrar os móveis que haviam desaparecido enquanto ela estava na Europa por quase um ano com seus filhos. Ela deixou seus móveis e seu apartamento. Ela estava pagando o aluguel todo mês, e, no entanto, quando voltou, não havia móveis. Então ela procurou a ajuda do departamento de polícia, procurou a ajuda da agência privada, e eles não conseguiram localizá-los em todas as coisas que fizeram na cidade de Nova York. Eles foram aos 5 distritos, indo a todos os grandes armazéns, e não conseguiram encontrar nenhuma evidência disso. Então ela veio até mim. Ela me conhecia bem. Ela poderia ter vindo primeiro e economizado tempo e dinheiro. Não, ela vai seguir o caminho de César primeiro. Quando César falhou, ela veio. Ela e eu sentamos no silêncio e simplesmente vimos os móveis, e sentamos neles, e vimos as lindas fotos de família no piano, e todas as coisas onde elas estariam se fossem verdade. Então, um dia, ela estava saindo de um banco na Madison Avenue e havia trilhos, na Madison Avenue, todas as coisas, uma espécie de atmosfera antiga, saindo deste banco e ela vê esses trilhos, e isso a lembrou de uma experiência muito estranha dela anos atrás, quando ela teve um colapso mental e eles a internaram. Eles pensaram que ela era violenta, então ela foi internada em uma ala violenta. Então, quando ela viu esses trilhos, isso a perturbou. Naquele momento de perturbação, ela virou para o sul em vez de virar para o norte, para seu hotel. Ela andou um quarteirão, ela descobriu seu erro. Bem no final do quarteirão, tendo descoberto que estava indo para o sul em vez de para o norte, ela parou, e quando ela estava se virando para ir para o norte, ela viu um par familiar de tornozelos. Lá estão eles. E pouco antes do sinal ficar verde para ela atravessar a rua, ela olha para o rosto, é sua empregada. E ela vai e segura a empregada, e a empregada começa a gritar. Ela disse: Eu não vou te machucar. Eu só quero meus móveis, e não vou deixar você ir até que você me leve neste exato momento para meus móveis. Então ela chamou um táxi e juntos eles entraram no táxi e a empregada a levou para seus móveis. A empregada, naquele intervalo, pensou, bem, essa senhora está sempre um pouco fora, ela não vai saber, então ela vai desaparecer com os móveis. E tudo aconteceu depois que a polícia desistiu e a agência privada desistiu, mas não até que eles pegaram o dinheiro dela, porque ela pagou por essa ajuda, e então eles não puderam entregar a mercadoria. Não era contingente encontrá-la, é simplesmente investir tempo. Eles investiram X número de semanas ou meses. Se você quiser pagar por isso, tentaremos encontrá-lo para você. Quando você sentir que não pode nos dar mais, você pode nos impedir, mas faremos um grande esforço. Nesse intervalo, esperamos encontrá-lo. Bem, eles não encontraram. E como ela encontrou? Por listras descendo pela janela. E então isso a lembrou de um passado muito desagradável e a perturbou. Ela sai na Madison Avenue e vira para o sul em vez de virar para o norte, e um quarteirão, porque ela foi perturbada, lá está a empregada. Vê como Deus trabalha. Então o que aconteceu? Deus agiu. Nós nos sentamos nos móveis e não havia móveis. Ele chama uma coisa que não é vista como se fosse, e o invisível se torna visto. Romanos 4, 17. Hebreus 11, 3. Você tem que aprender a acreditar que Deus e você são um. Eu e meu Pai somos um.
embora meu pai seja maior do que eu. Acredite. Se eu e meu pai somos um, meu pai nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Ou somos um ou não somos um. Então eu e meu pai somos um. Como ele pode estar perto? Ele não pode estar perto, pois Deus age. Bem, como ele age? Estendendo minha mão? Não, isso é apenas compulsão. Deus age de uma maneira imaginária, então meu ato imaginário é Deus em ação. Então eu imagino um amigo me contando boas novas, agora posso dizer amém a isso? Posso. Como ele agiu, posso reagir com confiança. Pois devo ter Deus confiável, esse é o significado da palavra. Ter Deus confiável é amém. Outra palavra usada, que não é usada com frequência, mas é sempre traduzida como verdade, e é Emet Aleph, Mem, Tov, que é traduzida como verdade. Bem, o que é um julgamento verdadeiro? Agora, isso é chamado de fé. Um julgamento verdadeiro, disse o mundo de César, deve estar de acordo com a realidade externa a qual se relaciona, foi o que César disse. Eu digo. Não é uma planta maravilhosa. E você diz. Que planta? Agora ele realmente se foi. Então, há uma planta maravilhosa. E ninguém vê uma planta. Mas eu estou vendo uma planta adorável. E então, esse é um julgamento falso, pois não está de acordo com o fato externo ao qual meu julgamento se relaciona. Não há planta, então isso é uma mentira. Então, a palavra fé que é emes de outra forma é verdade. Então isso não é verdade, mas eu ainda digo que vejo uma planta e vivo na suposição de que isso foi um ato, Deus agiu. Todas as coisas são possíveis para Deus. E então, na minha imaginação eu vi uma planta. Quem viu? Bem, Deus agiu. Posso aceitar? Posso reagir? Pois Deus age, sou chamado a reagir. Deus fala e sou chamado a dizer amém ao que ele disse. Então posso dizer amém a isso. Que há uma planta ali. Se eu puder dizer amém a isso, bem, então está feito. E em nenhum momento, e de uma forma que eu não sei e não poderia imaginar, alguém vai trazer uma planta. Mas eles vão dizer. Mas alguém a trouxe, ela não cresceu do piano. Eu disse a você que ela está saindo do piano? Eles querem que eu a tire de alguma coisa. De volta à cidade de Nova York, eu disse. Imaginar cria a realidade. Esse professor, ele leciona em alguma faculdade do leste, e ele me disse. Imaginar cria a realidade? Bem, aqui está o lápis, Neville, é um lápis amarelo. Faça o vermelho. Eu disse. Vá e pinte o lápis. Vá para a sala dos fundos e pinte-o de vermelho. Você pode fazê-lo vermelho. Não, você o faz vermelho. Eu disse a você que vou fazer alguma coisa. Eu disse, tudo é possível para a imaginação. Eu posso imaginá-lo vermelho. Mas não é vermelho. Para você não é, eu disse, mas é vermelho para mim. Eu digo que é vermelho. E amanhã talvez você perca este lápis e encontre um igual a ele, e você vai encontrar um vermelho. Você volta para sua faculdade e ensina a eles todas as suas pequenas coisas que você sabe sobre o que Aristóteles disse, o que Platão disse, o que todos os outros que são cegos disseram. Estou lhe contando apenas sobre a Bíblia, e a Bíblia me diz que tudo o que eu acredito acontece. Se eu puder acreditar. Tudo o que eu peço em oração crendo, isso acontece. Marcos 11 versículo 42. Bem, posso acreditar quando a razão nega e meus sentidos negam? Posso dar à minha crença vivacidade sensorial e dar a ela todos os tons da realidade? Bem, certamente posso, eu faço isso. Eu viajei por todo o mundo quando me disseram que eu não poderia ir, quando eu não tinha permissão nem para viajar, nenhuma permissão para viajar deste país, ou permissão para voltar para este país. Eu saí do país e voltei para o país me colocando exatamente onde eu queria estar se fosse verdade que eu estou lá. E então, qual é o nome dele? Eu sou. Bem, não posso dizer eu sou?
Bem, há algo impossível para Deus? Nada. Mas o homem tem que dar essa resposta. O homem pode dizer: ah, é. Ele não pode crescer um segundo pé se um for cortado. Então, imediatamente eles pensam que Deus não pode fazer isso. Ele pode me fazer. Ele já fez 4 bilhões de pares andando na Terra agora, mas ele não pode fazer outro. Então ele fez bilhões de pares de olhos, mas ele não pode fazer outro, nem um único olho que você arranca. Ele fez todas essas coisas, mas ele não pode fazer outro. É. Posso te dizer, ele pode. Eu tive essa experiência. Eu fui erguido no alto e vi esse mundo fabuloso de imperfeição, cego, coxo, manco, murcho, encolhido, e assim como eu fui erguido, e eu não fiz nada, enquanto eu caminhava, tudo foi moldado em perfeição, enquanto eu caminhava. Olhos que estavam faltando saíram de algum lugar estranho e se moldaram nas órbitas vazias. Braços que estavam faltando saíram de algum reservatório estranho e eles voltaram e se moldaram nas órbitas vazias. E todos foram feitos perfeitos. Quando cheguei ao último, esse coro celestial cantou: está consumado. Então eu voltei para essa limitação onde eu devo viver pela fé. Mas eu vi isso. Agora, tendo visto outro aspecto do poder que será seu e meu amanhã, pois provei do poder da era que está por vir. Onde todo esse vasto mundo. Se você pegasse o corpo humano com seus bilhões de átomos e então o fragmentasse e cada um se tornasse um homem. Então se todo esse vasto mundo. Assim como Deus nesta senhora poderia pegar a humanidade e reorganizá-la para trazer a empregada na esquina, reorganizar toda a estrutura para produzir a empregada que sabe onde estão os móveis. Bem, alguém está doente, ele não pode também reorganizar a estrutura do corpo num piscar de olhos? Ele organizou a estrutura do macrocosmo, ele não pode reorganizar a estrutura do microcosmo? E então, quem fez isso? Tudo o que você faz é simplesmente agir em sua imaginação. Você imagina que as coisas são como você gostaria que fossem, e elas reagirão. O ato imaginário foi Deus. Não diga que foi Bob fazendo isso e John fazendo isso e Mary fazendo isso. Tudo bem, foi Deus fazendo isso, agora deixe John, Mary e Bob reagirem. E então, reajo com prazer. Então lhe é dito, deixe-me citar para você novamente, o 4º capítulo, o 6º versículo de Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Que declaração! Mas em tudo, pela oração, com súplicas e com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Nenhuma ansiedade por coisa alguma. Agora vem deixar que seu pedido seja conhecido diante de Deus. Bem, meu pedido é que John tenha um emprego maravilhoso, empregado de forma lucrativa e crescendo, expandindo, mês após mês. Então eu encontro John em minha mente agora, e John me diz que ele tem o emprego mais maravilhoso do mundo. Bem, essa ação foi Deus. E então, ele me diz, eu reajo, eu digo amém a isso, a coisa toda está feita. Eu vou até o fim e então não levanto um dedo para conseguir o emprego para John. Eu não ligo para um amigo e digo: você sabe que John precisa de um emprego. Você pode ajudá-lo e orientá-lo na direção certa? Eu não faço nada. Eu não posso colocar minha mão sobre aquela arca e dirigi-la de forma alguma. Que ele seja conduzido adequadamente pelo ato imaginal, pois o ato imaginal contém em si o poder e a sabedoria para se externalizar. Então não posso fazer nada sobre isso. Tudo o que sou chamado a fazer é simplesmente reagir à ação de Deus. Mas eu sei quem é Deus. Eu o encontrei. Porque, se por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez, eu sei exatamente o que fiz. Lembro-me exatamente de estar sentado com aquela senhora em seu maravilhoso quarto imaginário, sentado em sua própria mobília. Foi tudo o que fiz. Se ela o encontrou dessa maneira estranha e única, sei que não a ajudei a encontrá-lo, apenas sentei na mobília. Se estou sentado no lugar dela na mobília, e então acontece que a mobília entra naquele lugar, e sou convidado para tomar chá e vou e sento naquela mobília, sei o que fiz. Agora me dizem:
Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, eu sei o que fiz, então o encontrei. Descobri exatamente quem ele é. Ele é minha imaginação. Minha imaginação em ação é Deus criando, e quando eu posso reagir a esse ato imaginário e dizer amém a ele, bem, então eu sei exatamente o que significa a Bíblia. Ele é o sim para tudo. Ele simplesmente disse sim a cada ato imaginário que acontece dentro dele, confiante de que seu Pai, que é ele mesmo, pode externalizá-lo. Neste nível, quando estou velado, estou excluído. Quando o véu é retirado, sou um com o Pai no verdadeiro sentido da palavra, não somos então dois. E então você entenderá este mistério fabuloso. Eu saí disto, e portanto o que sai disto é seu filho, e este é seu pai. Mas o que sai foi prometido para ser o pai disto. Bem, isso é uma coisa fantástica. Você quer dizer que eu amadureci e despertei quando me tornei o pai do meu próprio pai? Sim, eu saí disto e portanto este é seu pai. Eu despertei nisto e este é Davi. Davi é a soma total de todas as gerações da humanidade fundidas em um único ser que é um jovem, chamado Davi. Mas todo ser é Davi. Quando fundido, é Davi. Mas individualmente, é Davi. Então esse corpo é Davi. Então eu despertei neste corpo e sei quem eu sou. Para você que pode não entender, quando eu digo que acordei no meu crânio, não pense que eu era uma coisinha tão pequena assim, sabe? Eu sou tão grande quanto eu sou, e meu crânio, se eu desenhasse uma linha reta aqui, o crânio é igual ao tamanho desta área aqui. Porque eu me levantei e andei em volta do meu crânio. O crânio era tão grande quanto esta área aqui. Todas as coisas sendo relativas, eu não era nenhuma coisinha tão pequena assim. Eu era o homem que sou agora, me sentindo exatamente como sou agora. Então eu me levantei e andei em volta do crânio, o crânio do tamanho desta sala. Então eu saí. Eu acordei em meu próprio ser, pois este é Davi. Eu saí de Davi e então 5 meses depois, Davi, a soma total de toda a humanidade, está diante de mim e me chama de pai. Então o homem amadurece quando ele se torna o pai de seu próprio pai. Pois isto deu à luz a ele. Eu dormi nele e acordei nele. E então você entenderá as palavras. Quando seus dias forem cumpridos, o que significa quando você estiver morto? Essa é uma maneira adorável de colocar isso. Quando seus dias forem cumpridos e você se deitar com seus pais, isso significa quando você for enterrado com o resto deles, então eu levantarei seu filho depois de você, que sairá do seu corpo, eu serei seu pai. Quem está falando? Deus está falando, e ele será meu filho. Então eu estou levantando de Davi, o corpo, meu próprio filho. Mas ele sai do corpo, portanto o corpo é seu pai, então ele sai de Davi. Agora ouça estas palavras, Jesus Cristo, e isto é do livro de Timóteo, 2 Timóteo, Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, bendito para sempre. Descendente de Davi, você sai deste corpo, e, portanto, este que deu à luz a ele deve ser seu pai. E, apesar disso, de repente ele aparece diante de você e o chama de pai. Então eu digo, a maturidade chega ao homem quando o homem, nascido de Davi, se torna pai de Davi. Então você está realmente amadurecido quando se torna o pai do seu próprio pai, e o pai do pai é Deus. Mas enquanto você está aqui neste mundo vestindo esta vestimenta de carne, você deve andar pela fé, e entender por que você deve andar pela fé, e por que você deve reagir à ação de Deus. A ação de Deus é seu próprio ato imaginário maravilhoso. Essa é a ação de Deus. Então aprenda a discriminar e haja somente de maneiras nobres. Então você quer ser bem-sucedido? Por que não? Você quer que seus amigos sejam bem-sucedidos? Por que não? Você quer que todos os companheiros que você conhece sejam felizes e bem-sucedidos? Por que não? Bem, então haja dessa forma e diga amém a isso. Aprenda a dizer amém aos seus atos imaginários, e então não levante um dedo para fazer isso, que assim seja.
E não justifique o fracasso. Mas espere pacientemente. Simplesmente deixe que seja conhecido por Deus, deixe que todos os seus pedidos sejam conhecidos por Deus. E você é conhecido por Deus, porque eu sei o que fiz, isso é ser conhecido por Deus. Como eu poderia saber algo, e a presença que os homens chamam de Deus não saber se ele é Deus? Bem, ele é onisciente? Bem, ele sabe o que eu imaginei porque ele imaginou. Porque ele é minha imaginação. Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Então agora, neste exato momento, sem qualquer ruptura de vasos sanguíneos, você simplesmente pensa em alguém e o vê como gostaria de vê-lo, empregado remuneradamente se esse for o problema do momento. Se for saúde, que você nunca o viu com melhor aparência, e ele dirá: nunca me senti melhor. Tudo bem, é tudo o que você faz. Diga sim, diga amém para esse ato imaginário. Não vá para casa e ligue para ele para ver se está funcionando, apenas deixe para lá, e de uma maneira maravilhosa que você não sabe que ele tornará isso visível para você. Ele ligará para você, escreverá para você ou algum terceiro dirá: sabe de uma coisa? Eu li isso em fulano de tal, e você deveria vê-lo e então ele trará as boas novas. Então não importa como aconteça, vai acontecer. Então não entre em nenhuma conversa fiada. Fui para Nova York há 2 anos, como vou ano após ano. Liguei para uma amiga que não via há um bom tempo. Então fui até lá e perguntei: o senhor fulano de tal está, senhor X? E ela me corrigiu: ah, você quer dizer o doutor fulano de tal, certo, doutor fulano de tal. Quando o conheci, ele não era o doutor fulano de tal, mas agora ele tem um pequeno diploma, não é médico. Ela disse: ele está ocupado. Eu disse: bem, vou esperar. Bem, ele está dando um tratamento e há outros esperando por tratamentos quando ele terminar. Certo, vou esperar. Então ouvi uma voz vindo pela porta. A mente infinita é saudável, a mente infinita é rica, a mente infinita é fulano de tal, e despejando palavra após palavra neste aqui sentado ali recebendo todas essas palavras. E então as palavras vieram à minha mente: se esse homem apenas lesse a Bíblia, e voltasse e lesse, que por suas muitas palavras espera ganhar o ouvido de Deus. Eles esperam ganhar o ouvido de Deus por palavras vazias nas quais ele próprio não acredita e aquele que está lhe pagando por aquela meia hora também não acredita. Apenas palavras vazias, dirigindo-as a alguém que está tão ansioso sobre o trabalho de amanhã ou o aluguel de amanhã, e sentado ali todo ansioso, e apenas palavras, palavras vazias. Não tem nada a ver com essa abordagem simples de Deus. Ele não está lá fora e não está morto. Você não precisa gritar com ele. E então ele está simplesmente berrando para alguém sobre Deus ser infinito em poder, infinito em saúde e infinito em riqueza, e ela saiu disso simplesmente menos o que quer que ela tenha dado a ele, e não havia nada nas palavras. Não funciona assim. Você se senta em silêncio, imagina a coisa mais adorável deste mundo e diz amém a isso. E então deixa para lá. Agora vamos. Uma sessão onde quer que esteja registrada. Você lê no capítulo 11 do livro de João, a ressurreição de Lázaro, e as palavras são obrigado, Pai, é tudo o que ele diz. Ele viu o fim e pôde dizer amém a isso e as palavras registradas são: obrigado, Pai. Você sempre me ouve. Mas eu disse isso para que eles saibam que você me enviou. As palavras mais eficazes. Você vê algo claramente com os olhos da sua mente como você quer ver para um amigo e então diz obrigado, Pai. Com total confiança de que isso é verdade, e então deixa funcionar. Agora, há alguma pergunta, por favor? Sim, senhor? Pergunta. Você poderia recapitular onde você estava falando sobre a palavra Emet? Resposta. Emet é verdade, Aleph, Mem, Tof. Por que alguém deveria ser chamado esta noite e não outro quando julgado pelos padrões humanos o outro é aparentemente mais digno desse chamado eletivo? E pensei no templo sendo quebrado, pois o templo foi destruído. Somos informados no segundo livro de Samuel,
Capítulo 7. Não construa uma casa para mim, eu construirei uma para você. Versículo 6. A palavra é casa. E então aqui, se eu pegasse um quebra-cabeça e a coisa toda quebrasse, mas cada pequena peça é única e não pode ser colocada em nenhuma outra parte que não seja a sua parte, é única, e Deus tem que encontrá-la. Ele não pode perder uma pequena peça. Mas na reconstrução do templo que agora se torna um templo vivo, em vez do antigo estado de um templo morto, bem, agora todas as pedras são pedras vivas no templo vivo de Deus que é eterno. Então talvez neste exato momento a peça que você representa possa ser encaixada, e então você é chamado, porque essa é uma pedra viva na remontagem do templo eterno de Deus. Não significa que você é melhor porque você é chamado antes do outro sujeito. Ele não chegou àquela peça, e então aquela peça quando ele chega a ela ele se encaixa perfeitamente neste mosaico maravilhoso, pois é um templo vivo, vivo. E todos são únicos no templo de Deus, e nenhum pode ser deslocado, portanto, nenhum se perderá em todo o meu santo monte. Pergunta. Na declaração de fé, esperança e amor, e o amor é o maior, sempre relacionei a esperança mais à fé. Você definiria o que esperança realmente significa? Resposta. Bem, você é informado de que ninguém espera por coisas depois de recebê-las. Uma esperança que é vista não é esperança, então esperança só pode ser quando não é vista. Eu as colocaria. Agora elas não são qualificadas como fé, esperança, amor, porque o amor é o maior e é nomeado por último nisso. Agora não voltamos e dizemos esperança, essa é a próxima, e então fé. Se eu fosse chamado para nomear a segunda, eu nomearia a fé, eu faria, porque o mundo foi criado pela fé. Pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus, mas pela fé. Esperança não entra nessa passagem de forma alguma. Mas tudo é mantido unido pelo amor. E tudo é amor. Parece difícil acreditar que os horrores sobre os quais você lê no mundo sejam um Deus que criou tudo com amor. E Deus é amor. Eu estava em sua presença e Deus é amor infinito. Aquele que criou todo o vasto universo é amor infinito. Mas fé e esperança permanecem com amor, mas o amor é o maior de todos. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, cada pedaço que entra na presença de Deus é automaticamente purificado. O verdadeiro israelita é chamado de puro de coração. Eis aqui este israelita em quem não há dolo. Então ninguém pode ficar em sua presença e não se tornar ele, pois nos tornamos o que contemplamos. Mas ele não atrai para sua presença até que em sua mente ele veja o puro de coração. Então ele buscou Davi um homem segundo o meu coração. Então ele o chama. Mas ele purifica o coração. Não tente purificá-lo. O coração se torna purificado pela morte da ilusão, e o homem não pode trabalhar em suas ilusões e superá-las. Um preconceito é uma ilusão. Se você é contra qualquer raça, nação ou religião, você não pode racionalizar isso, você não pode justificá-lo. E uma raça de pessoas porque o indivíduo de uma raça que você não gosta e acha que todos eles são iguais, é estúpido. No entanto, o homem que não gosta deles não parece conseguir evitar. Mas Deus purificará seus corações. Ele pegará um membro da raça que o indivíduo não gosta e usará um membro como seu salvador. Ele será salvo de algum constrangimento neste mundo por um membro da raça ou da nação ou da religião. Eu já vi isso várias vezes. E então ele não poderia ter planejado a pequena peça pela qual ele foi colocado em uma situação difícil, e então a única pessoa que correu para salvá-lo foi um membro do grupo odiado. Então um homem não pode trabalhar em suas ilusões atuais. Ele sempre tenta justificá-las. E como Blake disse, autojustificação é a voz do inferno. No inferno não existe perdão de pecados, é tudo autojustificação. Um homem se justifica e justifica. Ele sabia exatamente o que fez, mas ele não sabe que você sabe como ele está se revelando. Mas ele se revela por sua tentativa de justificar seu comportamento. Pergunta inaudível. Resposta. Você é incorporado ao corpo daquele que o chamou, pois você se torna o que você vê. Mas para ser enviado,
você deve então naquele momento esvaziar-se da forma que é sua. Você é aquele ser, e mais uma vez ir ao mundo entre os homens, e vestir a vestimenta do escravo, e desempenhar seu papel, sabendo que esta é a última rodada, e o tempo para sua partida chegou, pois você foi chamado. E você nunca mais retorna. Eu ouvi pessoas dizerem: eu sou Paulo que voltou. Não acredite. Eu sou Jesus que voltou. Eu sou este que voltou. Não acredite. Quando você é chamado, incorporado e enviado de volta a este mundo com a mesma identidade que você tinha antes de ser chamado, esse é o corpo escravo que você usava antes de ser chamado, mas você veio para a sua forma final que é Jesus Cristo, e você veste o corpo de Jesus Cristo que é Deus Todo-Poderoso, amor infinito. Mas naquele momento, ser chamado é ser enviado. E então é enviada sua última volta no mundo e sua hora de partida chegou. Mas até esse momento, você deve vestir a vestimenta do escravo, e proclamar o Evangelho e representar Cristo e instruir outros no caminho da salvação. Boa noite.